Irmão, amada irmã, amada igreja, boa tarde. Neste sábado, dia 29 de dezembro de 2018, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que porventura nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, conforme nos promete em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E mais uma vez nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que neste sábado, neste dia 29 de dezembro de 2018, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, nós vamos falar para aquelas pessoas e principalmente para aquelas denominações que vivem como facções, que perseguem outras denominações, que causam contendas entre irmãos, outros irmãos, que são denominações que perseguem, são denominações que causam divisão no corpo de Cristo, pois Cristo é o cabeça e nós formamos o corpo, e não há diferença entre uma denominação. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós já vimos isso em pregações anteriores. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E estas denominações que perseguem outras denominações, que causam divisão, que causam cisão, que causam confusão e contenda entre irmãos de denominações, das várias denominações, elas não fazem parte, elas não entenderam a importância da cruz de Cristo, elas não entenderam a importância do sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Nós vamos ver hoje uma passagem escrita em Efésios capítulo 2, dos versículos 11 ao 22, que é uma exortação para as pessoas que vão atrás destes líderes, para as pessoas que dão ouvidos e criam divisões entre irmãos. Isso não é para ser feito, porque estas pessoas estão visando apenas a parte pecuniária, apenas a parte financeira, apenas interesses outros que não os interesses do Evangelho de Cristo, que não levar as pessoas ao verdadeiro Evangelho, à verdadeira pregação da palavra. Portanto, vejamos, está escrito em Efésios capítulo 2, dos versículos 11 ao 22. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E estas pessoas, estes líderes, estas lideranças que fazem divisões, que causam contendas entre as denominações, elas estão fazendo divisão entre os irmãos que foram alcançados pela cruz de Cristo. Portanto, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, ou seja, os gentios são aqueles que professam o paganismo, o idólatra. Erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos do homem. A circuncisão é aquele rompimento do prepúcio, aquele corte no prepúcio, e os judeus eles faziam a circuncisão. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E estas denominações que causam divisão, que causam rachas
entre irmãos de outras denominações, elas estão sem Cristo, elas estão sem Deus no mundo, amados. Elas são denominações, podem ter até projeção, podem ser grandes, mas o Espírito Santo de Deus não está presente ali não. Porque elas estão visando interesses financeiros, interesses outros, que não de ganhar almas para o reino de Deus, que não de levar as pessoas a conhecer, a receberem e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a andar em novidade de vida, a abandonar a velha criatura e se transformar em nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, vamos dar continuidade a Efésios capítulo 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, olha só, porque Ele é a nossa paz, e Deus Ele quer paz entre os irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos, dos gentios e dos judeus, ele fez um. E agora essas igrejas, denominações que perseguem outras denominações, estão fazendo facção, estão fazendo divisão, cisão entre irmãos, pelo qual Cristo morreu e derramou seu sangue. Porque ela é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Pelo contrário, essas denominações, elas criam uma parede de separação. É a placa de igreja tal, é a placa de igreja tal é melhor, a placa de igreja tal é melhor. E não vai naquela placa ali não, porque é isso. E não vai. Então, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, olha só, na sua carne desfez a inimizade, é o que nós não estamos vendo, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha o recado. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, que é de fora, mas concidadãos, ou seja, que goza da mesma cidadania, natural da mesma localidade, ou seja, concidadãos em Cristo, amados. Dos santos e da família de Deus, nós temos que ser unidos e não desunidos. Nós temos que, independente de placa de denominação, um irmão tem que amar o outro irmão, um irmão tem que ser solidário ao outro irmão. Nós temos que ser uma família, independente da placa A, B ou C. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós temos que mirar os nossos olhos, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós juntos, nós formamos o edifício de Deus. Os membros do corpo de Cristo formam o edifício de Deus bem ajustado, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós podemos, nós irmãos das diversas denominações, nós formamos o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados, nós não temos que dar ouvidos, nós não temos que participar, nós não temos que ter comunhão
com estas lideranças, com estas pessoas que ficam instigando a desunião entre os irmãos, entre as diversas denominações evangélicas. Nós temos que amar e respeitar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que fica esta palavra exortadora para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por nos exortar que nós não devemos nos envolver nestas brigas de denominações, que independente da denominação a qual pertençamos, nós devemos amar todos os nossos irmãos, nós devemos nos unir em amor para formarmos o edifício de Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, Jesus a cabeça, nós formaremos o edifício de Cristo. Continue a guardar as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações na sua palavra, Senhor. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela e livra-nos de todo mal. E muito obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.